Como é que foi para você chegar aqui? Se você teve algum impacto grande de mudança no quesito editorial aqui do Brasil, de personagens, de publicações? A própria Disney agora na Culturama tá meio engatinhando, né? Preocupação aí, o Mafia saiu fora lá, que era o grande mestre Disney no Brasil. Como é que você percebeu o nosso mercado aqui no seu retorno, cara? Cara, eu fiquei acompanhando, né, de fora, mais até do que o de lá. Eu vivia o de lá, mas continuava acompanhando daqui. Esses anúncios que você falou, eu ainda estava lá, né, inclusive até do próprio Martin Mistério ainda estava lá, e eu cheguei a fazer live com o Léo de lá, né, mas ainda era sobre a campanha do Saguaro, o último Saguaro que ele chegou a publicar, né, a 85, a Lolo Bono. Mas acompanhei tudo de lá. Então, digamos que assim, não foi assim um baque muito forte, mas assim, o que realmente assim mudou é que assim, quando eu fui, já existiam muitas editoras. Aí quando eu voltei, tem mais editoras ainda publicando quadrinhos. Algumas eu estou vendo, né, enfrentando alguns problemas, né, de entregar material. Uma que fica muito na mídia lá é aquela do Indivisível Press, acho que é uma coisa assim que chama. Que lançou o Darkness, né? Era o Darkness, e acho que era, mas não era ela que... acho que era ela mesma, que daí ela tava tendo com problema com os títulos dos Power Rangers, que muita gente queria apoiar e tal, e tá esperando, e tá esperando até hoje. Também novidade, por exemplo, como a volta da Red Dragon, né, que todo mundo, né, tava colocando no mesmo saco ali, que a Grafite e tal, infelizmente, né, e a Grafite foi realmente assim, um baque, né, para todos nós na época, por Cássio até mais, porque ele era amigo, né, próximo e tal, na época e tal, então foi bem complicado para a gente. Todos os lançamentos eu trazia o Wagner aqui e tal, e eu apoiava todos os projetos e tal, mas infelizmente deu problema lá, né? Sim, não, com todo mundo. E então, mais editoras aí no caso, materiais, por exemplo, que, né, eu nem imaginava. Bom, eu falei, alguém uma hora vai trazer, como os Smurfs, que a gente pedia muito, né, esse material e tal, e aí agora a Comissão acabou de trazer, a gente cobrava do Braga isso, né, que você deve lembrar do Braga, falou, não, Braga, traz e tal. O Smurf já chegou a ser publicado aqui no passado e tal, mas aí com o nome original, né, que é um quadrinho, ele é francês, se eu não me engano, e aí está sendo trazido agora pela Comic Zone, e, cara, e outras coisas, e Bonelli, bastante Bonelli, e assim, e como o cenário de Bonelli está firme, assim, não importa se a Mitos ou uma editora abandonar, outra editora vai pegar e o material vai seguir sendo publicado. Então, quanto a isso, não tem medo. Só essa questão do Disney mesmo. Eu vi o pessoal reclamando, né, em relação ao Culturama, ainda não voltei a pegar os títulos e tal, não tive a oportunidade, mas eu ouvi mesmo isso que você falou e tal, né, desse problema, o pessoal comentando, mas eles, né, postam uma coisa ou outra ali, né, ainda estão na ativa. Aqui em São Paulo, né, a gente ainda consegue encontrar os materiais, em outros lugares fora do Sul, assim, né, eu não faço ideia como é que esteja isso. E também tem o Disney lá, que é publicado, caramba, pela Panini, né, mas aí são de outras nacionalidades. Ela publica os que vêm da Itália também, né, que são republicações, os americanos, né, no caso da Fantagraphics, e a linha francesa lá, da Disney também, que é onde é o único material inédito que ela traz aqui para o Brasil. Então, e os quadrinhos italianos da Disney, cara, eu gosto demais, cara. Eu gosto demais. Eu adoro. Aqueles gibizinhos da Culturama, nossa, cara, eu curto demais aquilo lá. Eu curto demais. E ela tem uma separação legal, você vai concordar comigo. Ela tem, por exemplo, as mensais fininhas, né, que custam menos de R$10, que é a lombada, canoa, tudo. Ele é mais voltado para o público mesmo infantil, tanto que ele vem até atividades e tal. Mas você pega ali o grande almanac Disney, aquela publicação é fenomenal, cara.
assim, eu ouso dizer que é o melhor material de Disney assim, que sai, né, atualmente. Eu prefiro esse do que os da Panini. Grande parte da Panini são republicações e tal. E mesmo o material francês que eu gosto, que eu também coleciono, eu ainda prefiro as histórias ali do Grande Almanaque Disney, pela qualidade dos roteiros e da arte, assim. Que edição incrível, cara. É assim, é maravilhoso aqui. Eu tenho todas. Todas. E espero que não pare de sair, né? Espero que não pare de sair, porque realmente concordo com você, é uma edição muito bacana. E nessa linha que você falou aí das editoras e tal, a gente tem bastante editora surgindo, trazendo o Bonelli, né? Enfim, cara, pô, o Zagorum do Neymar ali, o Racose, cara, que edição bacana. Que edição bacana. Adorei a história, tudo. Mas a gente tem também, como no caso do Daniel, né? Que passou aqui agora há pouco, do Poptopia, também com a editora ali dele, trazendo quadrinhos muito bacanas que talvez não chegassem por outras editoras, né? Por isso que é legal a gente, isso que você colocou, que aqui a gente tem uma diversidade muito grande, apesar de faltar muita coisa ainda, a gente ainda é um mercado que tem bastante variedade, e por isso que é bacana isso, essa questão da gente ter bastante editoras, né? A galera indo para cima mesmo e arriscando, e a grande maioria porque gosta de quadrinho, porque ganhar dinheiro, eu já vou falar para você que, cara, não dá. Eu andei fazendo umas pesquisas aí, não dá. Não dá para viver. Algum dinheiro você pode ganhar para manter ali aquele hobby. Então, para manter, para comer o arroz, feijão e manter o negócio girando. Agora, sobreviver, lucro é complicado. E, cara, e disso que você falou também, em relação à questão das editoras e os formatos, aí vai até com a questão que o Barba perguntou aí, no caso, em relação à periodicidade, né? Lá, assim, diferente daqui, não existe esse problema de periodicidade, como mesmo a Panini que demora, e as editoras costumam demorar. Lá o negócio é seguido mais à risca e tal. Existe uma logística, assim, mais séria, né? Pesada, um investimento maior nisso por trás. Era mais ou menos assim, na época ainda da DINAP, só que uma DINAP, assim, elevada, né, a 10ª potência, 1000, o que quer que seja, justamente por ter uma estrutura maior e tal para bancar isso. E realmente é isso. As que eu tenho, eu não estou aqui comigo, mas depois eu posso até pegar para mostrar no final da live. A 2000 dela sai semanal, então eu pegava lá em banco semanal e tal, e a Juiz Dredd ela é mensal, então todo mês eu pegava, que é o compilado. Então a revista semanal ela é fininha, papel jornal, colorido, mas jornal, capa mole e grampo. A do Juiz Dredd é só um pouco melhor o papel, capa cartão, lombada quadrada, porque ela tinha mais de 100 páginas, essa costuma ser a regra, né, na hora de publicar qualquer material. É mais a época ainda da Abril, o começo da Panini, que tudo era grampo, o mesmo material com mais de 100 páginas, seguia isso aí. Só que aí tem um grande diferencial, que daí o Brasil fica em desvantagem, né, e serve até como uma crítica, que aí lá você não vê. Como eu falei, né, vocês ouviram bem, a revista lá que é semanal, ela é papel jornal, colorida, e a capa bem mole mesmo. Posso até pegar aqui para mostrar. É para você pegar e ler. Não, elas já estão em condições ruins já. Eu trouxe já, vai ficar guardada aí para sempre, mas me lembra dos gibis que eu colecionava ainda nos anos 90 e começo dos anos 2000, por exemplo. Me lembra muito esses quadrinhos. Só que, por exemplo, quando eu vou numa comic shop lá, tipo, eu peno para achar um gibi encapador, eu peno. Você vai encontrar geralmente ônibus e só alguns ônibus, porque eu encontrei lá muito ônibus com capa cartão e aqueles, edição, não é absoluta, acho que definitiva, que que a Panini publica aqui também, esqueci o nome desse tipo de publicação, que daí é grossona e capa cartão também. Que... Não é a Epic Collection? Isso, esse formato Epic, isso, bem lembrado. Então, e muitos ônibus também, do Homem-Aranha, assim, principalmente, e capa cartão. Aí aqueles mais parrudos, né, edições, assim, comemorativas e tal, aí realmente você encontrava capa dura. Mas, assim, eu tinha que me esforçar em achar um quadrinho capa dura lá. Não é tradição. Aí, agora aqui não. Aí aqui, realmente, assim, você vê essa mudança que a gente tem. Digamos que lá seria um país, né, de primeiro mundo, vamos colocar assim, entre aspas, né, e o Brasil de terceiro ou um país em desenvolvimento,
que há 20 anos que ele é chamado de país em desenvolvimento e tal. Emergente, mudar o nome, né? Tá emergindo faz 30 anos. Continua emergindo não aí chega, ao longo de 30 anos. Não chega nunca a ver a luz do... Tá lá, tá emergindo, mas não chega... Não. nem no segundo lugar, né? Para estar ali junto com o segundo lugar. Que tristeza. E para você ver esse diferencial, aqui para você achar, por exemplo, algum em capa, não vou falar assim, capa cartão, capa mole, eu já não sei onde procurar. Né? Agora, capa cartão, eu vou encontrar e tal. Agora, a capa dura, hoje eu encontro uma quantidade maior do que cartão. Eu só vou achar em capa cartão, a maioria, em editora grande, que é Panini e Mitos. Agora, todas as menores eu vou encontrar praticamente assim em capa dura. Tirando, lógico, a Ultimato do Bacon, aquelas que publicam só o material especificamente nacional. Né? A editora lá do Daniel Sachs, né? A Ink Blood. Que a Tábula também. Isso, que veio agora com essa proposta. Né? Mas quando era script e tal, praticamente só vinha capa dura, era pouca coisa ali que saía em capa cartão. Então tem esse diferencial. E isso também acontece nos Estados Unidos. Lá, assim, para ser capa dura, precisa merecer, de alguma forma. Tem que justificar. Aqui não. Aqui fica essa conversa, né, do próprio mercado e tal, que é a mesma coisa, pouca diferença e tal. E aí opta-se pela capa dura, e aí fica por isso mesmo. Sendo que isso é uma lógica nossa e não é acompanhada lá fora. E todos os mangás, sem exceção, tudo capa cartão e tal, nenhum capa dura. Salvo um ou outro, como o que é publicado também aqui, aqueles compilados lá, como se fosse ônibus do Death Note, do Junji Ito, que muitas edições, aí tem especial, uma capa dura, toda preta, assim, que é algo assim comemorativo e tal. Mas no geral não é esse formato. Esse é um outro adendo que também serve como desabafo aqui que eu tinha que fazer. Eu concordo também que a gente tinha que ter aqui edições mais populares, né? Realmente eu acho que faz... Cara, eu tava até conversando com o Leandro Luigi esses dias, que ele tá publicando a Heróis Esquecidos, né, pela editora dele, a Heróica sem H, e é um gibi muito bacana e tal, não sei o que, capa cartão também, grampo, né, dependendo da edição. Tem edição que tem 68 páginas, é grampo. A edição que passa de 80 páginas, ele faz lombada quadradinha. Ele, assim, não é o papel jornal, mas ele optou pelo, eu não sei se é o pólen, assim, mas que pelo menos na cor e na porosidade lembra, né? E tem uma galera também, eu não sei que tipo de papel que é, Rafa. Até o dia que a gente se encontrar, eu vou levar uma edição para você pegar na mão e sentir o papel. Cara, é muito bacana. É a galera do Cineverso lá. O Martelo Quadrinhos, ou Martelo HQ. Eles estão lançando alguns quadrinhos, Oigo, o Almanac Terror, enfim. Cara, o papel, você pega assim, não é o papel jornal, porque acho que nem existe mais o papel jornal, né? Mas assim, cara, é muito semelhante ao papel jornal. Muito semelhante. E eles lançam um almanac com 116 páginas, tá? Almanac Terror, formato americano. Só que naquele papel, e a capa é um tipo de couchê, só que mole, assim, bem molinho mesmo. Cara, é um gibi que você pega na mão e para você ler, é delicioso você sentir ele, né? O tato, o contato com a mão, assim, a forma de abrir. Você não precisa ficar abrindo para ler o meinho ali e tal, não sei o quê. Um papel maleável, muito... cara, e um papel muito diferente. Qualquer dia eu vou enquadrar o Eric Lustosa e o mestre Lancelotti Martins. Cara, me fala que papel que é esse aí, porque, cara, é um papel muito bacana. E quando eu faço os overviews aqui dessas edições e tal, que eles enviam para mim, eu sempre, em todos os vídeos, eu comento a mesma coisa. Falo, galera, esse papel aqui é diferente, tá bom? Então, se você for comprar a edição e tal, quiser comprar um pacotão, eu aconselho, pega uma e vê o papel, porque talvez a rapaziada aí mais nova, que tá acostumado com o offset, aquele branco... nossa, mais alvo que a neve, assim, pode não gostar ou se sentir enganado pelo tipo do papel e tal. Então eu aviso, falo, galera, esse papel aqui é quase um papel jornal. E as edições são bem mais baratas por causa disso, né? Então eu acho que faz falta no mercado esse tipo... A própria Panini mesmo lançou um Scooby-Doo recentemente, eu fiz uma resenha rápida,
que é o Scooby-Doo e o Batman, que é formatinho, não é caro o gibi, acho que é 9 e pouco e tal, é Sim. formatinho, mas o papel, eu acho que é aquele Prisa, não sei, aquele papel revista. Prisa Bright, que também sim, que se usava antigamente. Se usava miolo, também antigamente, né? principalmente em revista, né? Agora, sim. É uma proposta bacana, cara, é uma proposta bacana, formatinho, um papel mais barato, mas se metesse um outro papel mais barato ainda, eu acho que seria mais fácil sei lá, de atingir mais pessoas, não sei, cara. Então, cara, é muito essa questão do hábito de consumo, né? Por exemplo, para quem começou a ler há mais tempo e pegou praticamente viveu a maior parte da vida, como nós ainda, com o papel jornal e outros formatos, né? Não porque a gente escolheu, era porque era ofertado pra gente. Né? A gente não era nem colocado isso e tal. E aí depois, quando chegou, depois dos anos 2000, 2010 principalmente, o novo público, né, pessoas que nasceram ali no fim dos anos 90, né, começo dos anos 2000, e aí, obviamente, eles, por ter tido contato primeiro com outros materiais, aí o papel jornal era algo estranho. Então tinha muita gente que falava para mim, não, eu não leio Tex e Júlia, e Zagor, era só o que a Mitos publicava na época, até ter a volta e tal, primeiro porque é em formatinho e é papel jornal, e o preço também, e era caro, né? Nisso também a Mitos não facilitava. Não era mais barato que um quadrinho super-herói. Era caro justamente pelo tipo de material também que era ofertado ali. E aí as pessoas criticavam justamente por isso. Então o formato faz a pessoa ler. Mas assim, fica uma coisa complicada. Tá, então eu vou mudar o formato. Aí você vai ler, beleza. Aí o cara, mudou. Aí ele vai comprar a Júlia e lê. Eu não gostei, não vou continuar. Então, você vê, o conteúdo mesmo nunca é colocado. É igual o Fantasma. Começou a sair o Fantasma, era em papel jornal, aquele sueco lá, saiu as 8 edições, que a gente pegou, tudo e tal. Aí mudou da 9 em diante, mudou o formato. Era legal, saiu todo mês. Mudou o formato, aí foi cancelado. Foi da 9 até a 12 e cancelou. Mudou, trouxeram a história dos Estados Unidos, tinha crossover com o Mandrake. O caramba, não virou. E foi cancelado. É verdade. É foda mesmo. Isso mesmo. E estranhamente, o Tex, a Júlia e tal, eu acho que assim, e também depois entrando nessa linha do que você falou da mudança, né? Porque tinha isso realmente, todo mundo reclamava, mas é formatinho, papel ruim e tal, não sei o quê. Mas o Tex e a Júlia foram ali, os últimos moicanos ali, foram até o fim, até onde deu, né? No formatinho, no papel jornal e tal. Quando chegou a hora que não dava mais, que a Mitos falou, não tem distribuição, não dá, tá caindo demais as vendas, vamos meter o formato italiano e o offset. Foi uma enxurrada de crítica também, né? De leitores antigos, sim. De leitores antigos, uma enxurrada de crítica. É um negócio mesmo, a cabeça do ser humano, ou a cultura do local, né? Cara, e da época, né? O espírito do tempo, talvez, é difícil lidar com isso, né, cara? Não, sim, totalmente. É difícil prever esse percurso, né, que o hábito dos consumidores fazem, o próprio mercado também tem o seu percurso para você conseguir acertar. Mas realmente é o mar, como você falou. Esses 3 que você citou, eu estou incluindo os Zagor aí junto, eles só foram mudar de formato, deixar de o papel jornal em 2022, para você ter uma ideia. No limiar ali, não tinha mais como. Sim, sendo que da Panini, já nos anos 2000, já não tinha mais quadrinho de super-heróis sendo... Você tinha ali no começo ainda pouca iniciativa. Eu lembro lá, uma que eu gostava, que era um quadrinho duplo lá, que era Quarteto Fantástico e Capitão Marvel, né, que era o Genis Vell na época e tal. Aquele ainda tinha papel jornal, mas assim, eu digo que entre 2002 e 2003 já não existia mais, né, de quadrinho de super-herói no papel jornal. E a Mitos seguiu publicando no papel jornal até 2022. Mais 20 anos para frente. Sim, ficou mais 20 anos publicando, exatamente. Isso deu, digamos que, segurou o público que já lia, mas também impediu de novos leitores entrarem também nesse nicho. Porque poderia pegar o pessoal do mangá, e o mangá a gente nem citou, o mangá também continuou sendo publicado em papel jornal. A Panini publicava Dragon Ball lá em papel jornal.
até praticamente 2010, uma coisa assim. É verdade, é verdade. Mas o que eu me lembro bem, para mim, um grande divisor de águas da Panini foi aquela coleção Biblioteca Histórica Marvel, que posso estar enganado, mas para mim foi a primeira vez que eu tive a experiência de ver uma coleção em formato americano, compilando as histórias do... A primeira foi a do Homem-Aranha, mas depois saiu o Capitão América, Homem de Ferro e tal, o Quarteto Fantástico, o Hulk, compilando histórias, as primeiras histórias em ordem cronológica e de luxo, capa dura, papel couché, o caramba. Eu acho que a Biblioteca Histórica Marvel foi uma das primeiras ali, se não a primeira coleção nesse formato da Panini, hein? Tem a capa dura? Pode ser. Porque assim, a Biblioteca Histórica Marvel do Aranha é 2005. Isso eu assim, eu tenho certeza, eu tô com elas aqui do meu lado, aqui que eu tenho quase todas, né? É 2005. E foi ali que eu acho que a Panini... Porque a Panini, no começo também, ela foi experimentando muitos formatos, né? O primeiro gibi do Homem-Aranha que ela lançou, que a gente tinha saído daquela Marvel Premium, que era caríssima, era R$ 9,90, né? Aí a Panini lançou uma revista maior do Homem-Aranha, com menos páginas, capa cartão, um papel... Era a Marvel Millennium, né? Que era o Universo Ultimate, depois virou Universo Ultimate. Não era essa que você tá falando? O quê? Ou você tá falando da mensal? Não, da mensal. Abril lançou a Millennium, que era formato americano, mas era papel couché, mas ela era ainda molinha, né? As Premium era aquela que era capa cartão já. E custava R$ 9,90, cara. Era caro pra cacete. Sim, a gente que escolhia o título lá e aí pagava 3 e pouco, quase 4. Aí você tinha que pagar 10 e ainda dentro do mix, que daí com coisas que geralmente você não comprava. Só que, cara, eu ouso dizer que hoje, se a Abril tivesse feito isso, hoje estaria vendendo. Porque naquela época as pessoas não estavam dispostas a pagar pelo material. Mas hoje as pessoas estão. Hoje sim, exatamente. Hoje elas estão. Hoje sim. Elas reclamam do que é caro e tal, mas elas vão comprar mesmo assim. Porque se botar na balança, era quase uma Epic Collection, né? Só que com bem menos páginas, né? Porque ela tinha, acho que 100 páginas, né? As Marvel Premium. Mas não, acho que era mais de 100, papel LWC. 160 páginas, acho. 160 páginas. Se não me lembro agora. Formato americano, capa cartão, né? E papel couché. E aí, quando veio a Panini, ela veio com aquele Homem-Aranha bem maior, formato magazine, capa cartão também, só que menos páginas. Acho que tinha 60 páginas, 60 e poucas páginas. E em vez de R$ 9,90, era R$ 6,90 o preço. Então, era um gibi que chamava atenção, porque ele era grandão e era mais barato. Mas esse formato gigantão também acho que não durou um ano na Panini. Que aí eles vieram com o formato americano e aí tinha os que vinha com papel jornal. Eles foram experimentando, né? Sim. Foi trocando, alternando constantemente. Teve até a Marvel Max, né? Você deve lembrar, que era um selo adulto da Marvel. Era grossa, tinha mais de 100 páginas, grampo. Né? LWC e a capa mole, né? Não era nem um cartão, era como se fosse um couché na capa mesmo. É isso mesmo. Era a época. Na época da Premium, eu acompanhava bastante dos títulos, né? Mas eu tive que parar. Eu pegava só Vingadores, Homem-Aranha e Superman, que daí já era Superman, não era Super-Homem mais, né? Já tinha virado Superman. Então, cara, ferrou um monte de gente. Não se inscreveu ainda? Tá perdendo tempo, se inscreve agora! E eu deixo, dicas de vídeos mais antigos do canal, me ajuda aí. Assista um desses vídeos, deixa um like lá também. Sem mais delongas, fui!